Olá, sou Helder Carvalho e venho aqui para fazer um bate-papo com você hoje. Eu digo bate-papo porque, embora essa videoaula seja gravada, eu espero que nos comentários você possa fazer considerações ou enviar suas dúvidas, as quais eu terei o maior prazer em responder. O tema dessa videoaula são os cuidados no uso da internet fora do período eleitoral. O objetivo desse vídeo é ajudar aquelas muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que se pode e o que não se pode fazer na internet antes das eleições. Toda essa videoaula é baseada na Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ela é conhecida como Lei Geral das Eleições. Ela trata de vários aspectos relativos à eleição, desde candidaturas, urna eletrônica, publicidade e tantas outras coisas. Você pode encontrar essa lei no site do TSE, você pode buscar no Google também, que você encontra pelo número da lei, né? E para começar essa conversa, qual é o período eleitoral afinal? Se eu estou falando fora do período eleitoral, qual é o período eleitoral? Então, no seu artigo 36, essa lei ela estipula que os candidatos podem realizar propaganda eleitoral apenas a partir do dia 5 de julho do ano eleitoral. Antes, não pode, é vedada a publicidade, né? Seja na internet ou fora dela, qualquer tipo de publicidade. A exceção é no caso de publicidade interna, partidária. Mas a gente não vai entrar nisso agora. A violação dessa regra ela é passível de multa, e essa multa varia entre R$ 5.000 a R$ 25.000, ou ainda o equivalente ao custo da propaganda, no caso se for maior, né? E quem tem que pagar essa multa? Tanto o responsável pela divulgação quanto o beneficiário, ou seja, o candidato, caso seja comprovado o seu prévio conhecimento, né? Então a multa ela é individual para cada uma das pessoas envolvidas aí nessa divulgação. E o que é configurado uma propaganda fora do tempo? Que tipo de mensagem você vai colocar lá na internet que pode ser configurada propaganda fora do tempo, né? Qualquer mensagem eleitoral antes do dia 5 de julho, porque após o dia 5, como está dizendo o artigo 57, já é permitido, e essa mensagem que em seu conteúdo, né, leve ao conhecimento geral uma futura candidatura, uma ação política ou razões que possibilitem inferir que o beneficiário seja mais apto para a função política. Então, ele está dizendo aqui no acórdão sobre o Twitter, mas você pode considerar Twitter, blogs, Facebook, ou seja, qualquer dos canais de internet, você pode considerar também como tendo esse tipo de mensagem ser uma mensagem vedada, né? Então, nem todas são, né? Se você não pedir voto, se você não pedir apoio, aí você pode falar de suas plataformas, suas propostas políticas, né? Pode dar entrevista, mas se você chegar a pedir voto ou pedir apoio para a próxima eleição, anunciar uma futura candidatura, ela pode ser considerada propaganda irregular. Então, como eu estava falando, ela não configura propaganda antecipada a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na TV e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos. Pediu voto é irregular, pediu apoio é irregular. Esse ponto eu acho importante também, que se você faz uma reunião com o seu grupo político em ambiente fechado, aí, nesse caso, não é caracterizada a propaganda eleitoral antecipada. Então, você pode fazer lá sua reunião com o seu grupo político, de apoio, falar da sua candidatura, falar das propostas. Porém, se alguém do grupo político pegar essa imagem, gravar essa imagem e postar na internet ou em outro canal, aí vai ser realmente pode ser considerado uma propaganda vedada, uma propaganda irregular. Eu entendo aqui ambiente fechado também como aqueles grupos secretos do Facebook. São grupos secretos. São aqueles grupos que a pessoa faz e que as pessoas que estão fora do grupo não conseguem nem ver quem está no grupo e nem as mensagens postadas lá dentro. Ela não só não participa, como nem vê. Então eu considero isso um ambiente fechado. Lá você pode fazer seu discurso, né, falando da sua candidatura, das suas propostas. Porém,
Se alguém compartilhar esse conteúdo, pode ser considerado aí uma propaganda irregular. Para finalizar, eu gostaria de falar desse uso eleitoral na internet, a visão do eleitor. Muitas vezes as pessoas que não são ligadas à questão do marketing político não se preocupam com a visão do eleitor. Muita gente acha que quanto mais publicidade, melhor. E não é bem assim. A publicidade ela é importante, né? Ela é uma parte apenas do marketing político. O marketing político é muito mais amplo que isso, né? que só a publicidade. Mas a publicidade ela tem que ir de maneira segmentada. Você não pode sair disparando mensagens para todo lado, né? Para leitores que realmente não vão ter interesse naquela mensagem. Isso pode causar, em vez de causar uma simpatia às suas propostas, causa uma antipatia às suas propostas, à sua futura candidatura. E essa pessoa vai acabar nem ouvindo as suas propostas, quanto menos votando em você. Então é preciso um cuidado na hora de enviar essa publicidade. Você vai enviar realmente para quem tem interesse nessa publicidade. Como você descobre isso? Fazendo pesquisa. Grupo segmentado. Você faz projetos para a juventude, então procure grupos de juventude, interaja com eles. E aí você vai colocando aos poucos as suas propostas, sempre de voto, no período pré-eleitoral, porque não pode, né? E aí você vai criando um relacionamento com esse eleitor, né? E outra coisa que você tem que considerar, por exemplo, um motorista de ônibus, ele dirigiu o ônibus o dia inteiro, viu gente entrando no ônibus, falando de notícias que viu no UOL, viu na TV e tudo mais. Ele chega em casa, ele vai ligar o computador dele para ver essas notícias, né? E vamos supor que ele ainda tenha 3 filhos, todos adolescentes, que disputam a internet aí de maneira muito voraz, né? Então, imagina qual tempo essa pessoa vai ter para acessar a internet. Vamos supor aqueles 15, 20 minutos antes de dormir, essa pessoa conseguiu acessar a internet. Ela tem que ver as notícias do esporte, ela quer ver as notícias que ela ouviu no ônibus, ela quer ver algum conteúdo de interesse dela, ela quer fazer algum curso online, alguma coisa, e vai ter que disputar esse espaço com a sua publicidade. A sua publicidade, aliás, que vai disputar esse espaço, né? Aí no pouco tempo que o leitor tem de acesso à internet. Então a gente tem que pensar nisso também. Será que a nossa propaganda vai chegar a ser vista de maneira efetiva? Aumenta as suas chances se for uma propaganda bem feita, uma publicidade bem feita e de interesse do eleitor. Fora isso, a chance dele não só da sua mensagem para a lixeira direto é muito grande. Outra coisa que a gente pode perceber são os benefícios da internet no seu uso político e não só no seu uso de publicidade. Por exemplo, o político ele pode usar a internet para poder fazer contato e interagir no dia a dia, conhecer, fazer pesquisas sobre o eleitor, né? Ele pode usar uma ferramenta inclusive desenvolvida pela nossa empresa, que é o gerenciador de grupo político. Com essa ferramenta ele vai otimizar o trabalho do grupo político, né? Chegando muito mais forte, o grupo político muito mais forte na eleição, valorizando as pessoas que estão com ele durante todo o ano. Então, o amigo dele lá, que faz parte do grupo político, trabalhou a semana inteira. No domingo ele ia fazer uma reunião. E essa reunião demorada, uma atrasa, para discutir coisas simples. De repente essas coisas podem ser resolvidas através de uma reunião online, através de um fórum de discussão, pode ser feita uma votação através de uma enquete. Enfim, são diversas ferramentas aí à sua disposição para você dar uma interatividade maior ao seu grupo político. Você está mais próximo mesmo sem sair de casa, nem você nem eles. Um deputado é muito interessante, porque ele tem lideranças em diversas cidades do estado, ele tem que sair em peregrinação para falar com liderança por liderança. Se ele consegue reunir todo mundo num espaço da internet, cada um na sua cidade, na sua casa, discute coisas importantes, e quando ele for fazer a visita a esses apoios, essas lideranças, ele pode utilizar esse tempo de maneira muito mais proveitosa. Se você quiser conhecer essa ferramenta, você procura no nosso blog pelo gerenciador de grupo político e tem lá vídeo explicando, você pode acessar a ferramenta para conhecê-la. Uma outra coisa importante é a questão do Brasil e dos Estados Unidos nessa relacionada à internet e política. Porque todo mundo sabe que a eleição do Barack Obama foi um divisor de águas nessa questão. Porém, não se pode usar todo o entusiasmo americano
aqui no Brasil sem um estudo prévio, sem umas técnicas de trabalho. Claro que as pessoas que trabalham com marketing político sabem muito bem disso, né? E fazem esses estudos, não tem dúvida disso. Porém, às vezes a gente se empolga demais com alguma coisa e acaba falando coisas, acaba dizendo em verdade. Por exemplo, Barack Obama ganhou a eleição por causa da internet. De maneira nenhuma. Ele ganhou a eleição por uma série de fatores. A internet foi um desses fatores que contribuiu. A gente pode perceber também que o uso da internet pelo Barack Obama é diferente do uso permitido no Brasil para que os políticos o utilizem. Por exemplo, a gente não pode... O Barack Obama ele vendia muitos produtos pela internet, camiseta, boné, até sapato com a marca Barack Obama. Isso gerava fundos, né, dava dinheiro para a campanha e também fazer publicidade. Esse tipo de atitude é vedada no Brasil. Você não pode vender material publicitário, né? Você não pode nem dar material publicitário que tenha algum valor agregado, boné, camiseta, não pode, é proibido, né? Então a gente tem que notar essas diferenças. O Barack Obama fez também arrecadação de fundos através da internet, doações. No Brasil esse processo é mais complicado, porque você tem que ter o recibo do TSE, e isso não é automatizado, esse recibo, né? Enfim, essas são várias diferenças. No que se relaciona ao eleitor, existem diferenças também. O número de computadores por casa no Brasil é diferente dos Estados Unidos. O acesso dos jovens a esse computador na escola é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, né? O tempo que esse jovem tem na frente do computador é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. Então são muitas diferenças, né? Muitas diferenças que a gente tem que considerar, né? Por último, eu queria falar do futuro da internet no Brasil. Obviamente, o futuro da internet no Brasil no campo político é grandioso. A internet é cada vez mais abrangente no que se refere à eleição, tanto em uso político quanto também em publicidade. Quem não estiver estudando esse assunto, quem não estiver se especializando nesse assunto, vai ficar para trás. Então, não adianta ter a internet, não adianta postar sua publicidade. Você tem que saber usar. Você tem que saber usar as ferramentas, os medidores de avaliação, para você saber se o seu trabalho na internet está tendo resultado ou não. Senão você vai ficar para trás, né? Você e qualquer outro que não utilizar isso de maneira profissional. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu deixo à disposição meu e-mail, que é h@egio.com.br, para você enviar considerações e dúvidas. Eu deixo o blog também. Nosso blog é www.egio.com.br/blog, para que você entre nos comentários, você possa fazer suas considerações, enviar suas dúvidas. Tem muito material no blog, muito material gratuito para você baixar e se preparar para as próximas eleições. Um grande abraço e até mais!